Olá, eu sou Neiva Ribeiro, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, os trabalhadores do ramo financeiro, e estou aqui com a minha companheira Juvândia Moreira Leite, que é presidenta da Contraf e vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores, e a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha nacional dos bancários, sobre o reajuste dos bancários, sobre a PLR dos bancários, que é o assunto que está sendo mais procurado desde as últimas semanas aqui no sindicato. E a gente estava esperando sair o NPC, que saiu aí no dia 12, e aí a gente vai conversar aqui com a Juvândia, que faz parte do Comando Nacional, que é uma das coordenadoras do Comando Nacional, participou de todas as negociações do ano passado, garantiu o acordo de 2 anos para nós, e aí eu chamei a Juvândia para a gente bater um papo aqui, Juvândia, para a gente relembrar como que foi a nossa campanha, como que foi a nossa conquista, e como que a gente deve valorizar tudo que nós conseguimos no nosso acordo coletivo, porque ao contrário de algumas pessoas que estão chegando agora no movimento, não é nada fácil, né, Ju? Tudo bom? Olá, Neiva, tudo bem? Tudo Prazer ter bem? você. Olá, os bancários e bancárias. Bom, é importante lembrar aí você acompanhou também, né, a campanha, todas as negociações, foram muitas rodadas de negociação, sempre tem uma tensão, né, uma campanha nacional que requer muito trabalho na organização. É uma campanha que é organizada pelo Comando Nacional dos Bancários, que tem uma coordenação, que é a Contraf e o Sindicato dos Bancários de São Paulo. Eu estava representando a Contraf, você e a Ivone, na época, representavam o sindicato. E agora você está vindo para a coordenação do Comando, seja bem-vinda. Muito obrigada. A nossa campanha já, desde 2016, nós fechamos acordos de 2 anos, e é importante lembrar, porque às vezes as pessoas olham a campanha, o acordo de 2 anos, né, naquele ano, naquela conjuntura, mas o acordo de 2 anos tem que ser visto historicamente, ao longo de um tempo. Nós começamos em 2016 com o acordo de 2 anos, né, já tinha tido o golpe que tirou a Dilma, era o Temer, já vinha um processo de ataque às empresas públicas, de tentativa de retirada de direitos. Então, o acordo foi muito importante. Tá aqui a democracia, né, Juvândia, que nós estávamos defendendo. Democracia, né? E, obviamente, aos sindicatos. Veio a reforma trabalhista que tirou direitos, uma reforma trabalhista que excluía todo mundo que ganhasse mais do que 2 tetos do INSS, todo mundo que tivesse nível superior, e a nossa categoria praticamente todo mundo tem nível superior, né? E tem um grande número, na época era quase 100 mil bancários que estariam fora do nosso acordo, que, portanto, não receberiam PLR, não teriam direito às cláusulas do acordo, ao vale-refeição, alimentação, enfim, a tudo que está garantido nesse acordo, que é uma série de cláusulas. Então, foi muito importante para a gente o acordo lá em 2016, ter feito um acordo de 2 anos, ter garantido todas as cláusulas. Aliás, nós fizemos um acordo em que, na mesa, nós debatemos não terceirizar, porque o projeto, a reforma trabalhista do Temer, ela liberou a terceirização. Então, foi super importante. Em 2018, quando nós renovamos o acordo, a garantia de que não ia trocar os bancários por terceirizados foi super importante, né, Neiva? E aí a gente ainda pega uma pandemia, né? E aí a gente enfrentou aquela pandemia. 2 anos em casa. Exatamente. Fizemos outro acordo lá em 2020, e foi também um acordo super importante. Naquela época, a gente começou a negociação em março, por causa por conta da pandemia. Né? Colocamos 300 mil bancários em casa, em vários meses nós conseguimos a estabilidade no emprego. Olha quanta coisa importante que o sindicato conquistou, né, com esses acordos de 2 anos e com essas negociações e com a organização nacional e fazendo parte dessa organização. Foi extremamente vitoriosa essa nossa luta, essa nossa organização é extremamente vitoriosa. E o ano passado, de novo, a gente estava no governo Bolsonaro, que também atacava as empresas públicas, tinha retirado de direitos. Olha, o pessoal dos Correios perderam mais de 60 cláusulas, Neiva. Cláusulas que estavam na convenção coletiva deles, que eles perderam. Agora eles estão em negociação esse ano e estão recuperando, né? Estão saindo de 30, vão sair mais ou menos de 30 para 60 cláusulas, ou seja, estão recuperando quase o dobro, né, do que eles ficaram, né, de cláusulas que foi tirada no governo Bolsonaro. O pessoal da Eletrobras teve perda de direitos, da Petrobras teve ataque, tentativa de ataque, os sindicatos resistiram, lutaram muito para não perder, para que esses trabalhadores não perdessem, ou pelo menos minimizar os ataques que
estavam recebendo. E a gente, graças à mesa única, nós garantimos todos os direitos. Isso foi super importante. Foram muitas rodadas de negociação, né, Nível? Você que Ô, acompanhou. Ju, antes da gente passar para a gente comentar mais coisas, eu queria que Ricardo colocasse para nós como que era a nossa mobilização do ano passado, para a gente chamar os bancários para as assembleias e para o debate, para as assembleias, para a consulta, e explicar para os bancários que estavam chegando naquele momento como era a campanha. Vamos assistir juntas. Então, você colocando aqui, estava dando nisso, né? Todo ano, toda campanha, a gente elabora todo um processo, né, de divulgação, de marketing da campanha. Quem vê essas coisas prontas não imagina o tanto de trabalho que tem por trás. E online, né? Porque nós tivemos que fazer muitas coisas online, porque uma parte da categoria estava ainda em híbrido, né? A gente estava voltando do trabalho presencial, e a gente tinha que fazer as conferências, fazer as assembleias de forma híbrida, que coisa que nós aprendemos durante a pandemia, né? Exatamente. Com certeza, e com as assembleias virtuais, ou seja, que as pessoas entram, recebem o link, entram e se cadastram, enfim. Com essa assembleia, né? É importante dizer, o ano passado foram mais de 121 mil pessoas do Brasil que votaram aprovando o acordo. Eu acho que é super importante porque a gente avançou na democracia, avançou no processo de chegar em todos os bancários, para que mais gente pudesse participar, pudesse votar e definir os rumos da categoria. Juvândia, no ano passado a inflação estava muito alta, né, porque a gente estava nesse cenário de instabilidade econômica, política, a gente não sabia como que os bancos iam se comportar diante dessa questão da democracia. Depois todo mundo acabou se juntando em defesa do Estado Democrático de Direito, das instituições e tudo mais. A gente está vendo um outro cenário, né? Mas, os dados do Diese aqui, a gente, só de vale refeição e alimentação, a gente conseguiu um impacto de 456 milhões em um ano na economia, com os nossos vales, né? Aqui está, o Diese está colocando aqui, anualmente o valor recebido pela categoria com os auxílios de alimentação e refeição é superior a 10 bilhões e 400 milhões. É um impacto muito expressivo para os restaurantes, para os bares, para as lanchonetes, para os supermercados. Isso aquece a economia, né? A nossa campanha, ela tem esse caráter também de distribuir mais, de tirar mais do setor financeiro e jogar um pouco mais na economia, né? Que a nossa pauta também é cidadã, né? E é importante lembrar nesse quesito do Vale Refeição e Alimentação, que o Ricardo acabou de colocar aqui, que os bancários recebem quase 23 mil, um pouco mais de 23.500 por ano só de Vale Refeição e Alimentação. Faz uma diferença muito grande, né? A inflação estava mais alta e a inflação de alimentos, né, Neiva, estava muito pior por conta das mudanças climáticas, do governo não ter feito estoque regulador, por faltar, né, crédito, não ter crédito suficiente para a agricultura familiar, estímulo suficiente à agricultura familiar para produzir. Tudo isso fez com que a inflação de alimentos fosse lá para cima. E aí é importante na campanha, porque nós tivemos um reajuste do ano passado no salário e tivemos um aumento real maior, um aumento real no Vale Refeição e Alimentação. Então, foi super importante, quer dizer, o impacto que a gente vai ter no reajuste desse ano, nos vales
já é acumulando o impacto que nós tivemos no ano passado, o reajuste que a gente teve no ano passado. E a inflação de alimentos, ao mesmo tempo, agora no governo do presidente Lula, com o estoque regulador, né, e muitos itens, né, de alimentos caíram, né? A inflação de alimentos caiu bastante. Acho que isso é uma coisa que é importante a gente ver, né? Tá vendo aqui nos levantamentos do Diese que óleo de soja tem uma queda de 33%, o leite 20, quase 25% de queda no valor, feijão 14% de queda, frango 13%, o filé mignon 16%, ou seja, o salário e o vale refeição e alimentação, com este valor, compra mais do que comprava o ano passado. Isso é importante. Por isso que a negociação, quando ela vai se encerrando, a gente vai ponderando os itens onde o bancário está gastando mais, onde ele precisa receber uma compensação. E isso tudo faz parte do processo de negociação. E assim, olha só, Giovanni, a gente teve também, né, nesse ano da campanha, esse ano a gente está aqui com o reajuste total de 4,56, né, já que o INPC 4,06, 4,58. E aí a gente teve 0,5% de aumento real, certo? Então a gente conseguiu repor a inflação e teve ganho real, coisa que ano passado a gente teve que disputar muito, porque os banqueiros estavam muito intransigentes nessa questão de repor toda a inflação e dar um... Na verdade, não queriam aumento real, né, Nele? Não queriam. Foi muita briga para que a gente chegasse no final do acordo, garantindo para esse ano aumento real, nos salários e em tudo, PLR e tudo. E né? a gente teve 13% de reajuste na parcela adicional da PLR, que dava um aumento real estimado de 3,83 lá atrás, né? E a reposição da inflação estimada em 8,83. Mas também a gente teve outras cláusulas importantes. Por exemplo, naquele momento que a gente estava discutindo a campanha, estava no olho do furacão a discussão do assédio sexual, né? Já tido aquele escândalo do Pedro Guimarães, e as mulheres do Brasil inteiro, do movimento sindical, estavam muito indignadas, e a gente levou essa questão para dentro da mesa de negociação e conseguiu uma cláusula, que foi um grande avanço, né? Por um tema que há 20 anos era tabu, antes da nossa mesa de negociação nem se falava nesse assunto, né, Givandy? Com certeza. Esse tema nós pautamos na hora certa, e foi muito importante ter trazido essa pauta. Aliás, lembrando que as pessoas da Caixa, os empregados e empregadas que denunciaram o Pedro Guimarães, são pessoas que contribuíram com a denúncia, tiveram a coragem de fazer a denúncia, e isso é muito difícil, a gente sabe, né? Mas contribuíram para toda a classe trabalhadora que está passível de sofrer assédio sexual, assédio moral, contribuíram para que o tema ganhasse força na mesa e para que tivesse medidas duras, compromisso dos bancos em tomar medidas duras e sérias para combater o assédio sexual, né? O que é um absurdo, uma trabalhadora ainda está lá no seu local de trabalho e está sendo submetida a qualquer tipo de assédio. Então, acho que esse também foi um ponto importante na nossa discussão, que acaba contribuindo não só para o bancário e bancária, né? Acaba contribuindo para o Brasil com esse tema, para a gente tentar e combater qualquer tipo de violência. A gente, por conta do desdobramento da campanha nacional, nós atualizamos, né, o nosso site de denúncias de combate ao assédio moral sexual. A gente tem recebido muitas denúncias, faz apuração, depois leva para a direção dos bancos para cobrar soluções, né? E a gente está firme nessa campanha. E assim, aproveitar aqui, deixa eu mostrar, Ju, acho que você já tem, mas quem não recebeu aqui, campanha Onde está o X da questão? Está falando sobre combate ao assédio sexual. Então, se vocês não receberam ainda, quem não recebeu, pede para o sindicato e levar no seu local de trabalho, que é muito importante, porque realmente, como a Giuvândia fala, e nós temos um programa também com a FENABAN, né, Giuvândia, que fala de combate à violência de gênero. Resultado dessa campanha, né, saiu um programa com parceria com 3 ONGs, né, 4, na verdade, né? A Maria da Penha, a Me Too, e a Papo de Homem. Papo
Papo de homem. Três. E eles estão desenvolvendo um trabalho de conscientização, tanto dos gestores como para a sociedade e também para o movimento sindical, né? Como treinar, saber lidar com essa questão quando se tiver denúncia, se tiver alguma denúncia, e a gente espera que, principalmente para combater, né, essas práticas de assédio, para que isso nunca aconteça, porque é um absurdo, né? Acho que todo mundo tem essa responsabilidade de combater qualquer tipo de violência. Acho que, nesse sentido, nós somos muito atuantes e a nossa campanha é sempre muito protagonista e acaba realizando muito no tema do combate ao assédio, às violências contra a mulher, né? A gente tem o programa Basta, tem a negociação com a FENABAN, canal de denúncia. O Sindicato de São Paulo é um dos que mais atende mulheres vítimas de violência bancárias e que dá assistência. Então, é super importante essa nossa atuação, esse nosso programa, porque a gente teve mais de 500 denúncias, somando as do sindicato com as dos bancos, que foram levadas aos bancos e as que foram trazidas aos sindicatos. Mais de 500, infelizmente, mais de 500 pessoas denunciaram casos de violência doméstica, né? Então, eu acho que todos esses são temas, conquistas das nossas campanhas salariais, da nossa mesa nacional, da atuação do sindicato, sempre muito importante. E eu acho que teve uma outra super conquista ano passado, né? Que foi a cláusula do teletrabalho na Convenção. Eu ia falar disso aqui agora, né? Que a gente conquistou, a gente aumentou, né, o valor do da ajuda de custo e a gente conseguiu fazer toda quase uma legislação, né? Melhorar a legislação que tinha, que inclusive na reforma trabalhista ela permitia que o trabalhador fizesse o contrato individual com o empregador e a gente falou, não, nós queremos regrar isso, o sindicato tem que fazer parte dessa discussão. E conseguimos, porque o contrato individual, o trabalhador nunca tem força para chegar lá e falar, eu só vou ficar em teletrabalho se você me pagar uma ajuda de custo, se você me der um móvel, se você me der um computador. O trabalhador faz e assina o acordo individual sem questionar nada, porque ele não tem força para questionar. Se for de banco privado, se questionar alguma coisa, ele vai ser demitido. Então, é difícil, o trabalhador, ele não tem essa condição, tanto que o Santander colocou muita gente na época em teletrabalho, e lembra do presidente do Santander, aquele que depois foi envolvido... Americanas, né? No escândalo das Americanas, ou seja, ajudou lá o pessoal, participou de alguma forma do golpe que eles deram nas Americanas e nos bancos, enfim. Então, eu acho que ele dizia assim, olha, o trabalhador tem que escolher, né? Se ele estiver em teletrabalho, ele tem que escolher se ele quer estar no teletrabalho ou se ele quer abrir mão e para isso tem que abrir mão de algum direito. Lembra dessa... Ele dizia que era legal abrir mão dos tickets, né? Que não ia precisar, estava em teletrabalho, né? Ele queria que as pessoas abrissem mão dos tickets. A gente que não permitiu que isso acontecesse, jamais. Então, imagina, quando o Santander colocava as pessoas em teletrabalho, não pagava nada, e dizia que não ia pagar. Ou seja, mas se colocar agora, né, nas condições lá que estão estabelecidas na convenção, todo mundo tem que pagar, depende do banco. Né? E não precisa de acordo individual para a pessoa ter que garantir que vai receber ajuda de custo ou que vai ter garantidas, né, as condições que estão colocadas lá. Lembra que o banco, no começo, os bancos iam na mesa de negociação ter acesso à casa dos bancários, que as pessoas se responsabilizassem pela segurança do computador. E a gente falou, mas que absurdo um negócio desses. Não queria dar computador para o trabalhador que estava em casa. Nossa, o começo da discussão foi bem difícil. Juvândia, o começo da discussão começava a gente tentando explicar para a categoria que tinha uma coisa chamada ultratividade dos acordos que os bancos não queriam cumprir. Aí, para quem está chegando aqui agora, explica para nós o que é a ultratividade dos acordos, que foi a nossa primeira briga lá com a FENABAN no início das negociações. Bom, começa assim, até a reforma trabalhista, o nosso acordo, e os acordos de qualquer categoria, quando eles venciam, as cláusulas continuavam valendo até que se renovasse e tivesse um novo acordo. Isso é o que chama de ultratividade. Vale mesmo depois do vencimento e até que se firme um novo acordo. Aí a reforma trabalhista do Temer foi lá e acabou com a ultratividade. Então, o acordo vence quando, né? 30 de agosto. 30 a 31 de agosto, né? Agora estou em dúvida se tem 31 dias.
Então, a cláusula vencendo não podia mais pagar o direito. No caso de empresa privada, eles até podem continuar pagando, tem uma liberalidade até que se, não PLR, né, mas as outras cláusulas, até que se faça negociação ou que tenha, enfim. Mas no caso das empresas públicas, isso era, o gestor podia ser inquirido, podia ser processado por problemas na gestão, por estar aplicando uma coisa que a lei não permitia, ou que não estava prevista na lei, nem no contrato de trabalho, né? Nem no edital, ou seja, por improbidade administrativa. Então, os gestores de bancos públicos começaram a ficar pressionados com a data do vencimento dos acordos coletivos e da convenção coletiva. Então, isso era um problema na nossa mesa e ainda é um problema. O fim da ultratividade do acordo causa uma pressão grande na mesa de negociação e um debate que a gente está fazendo agora sobre a reforma sindical é que nós precisamos ter uma elasticidade nesse prazo. A convenção vence no final de agosto, dia 1º de setembro é data base. Então, nós temos que ter um prazo de validade que estenda esse acordo, até que a gente faça um novo, ou até um outro prazo maior, porque senão a negociação fica sempre com pressão em cima dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso que é importante discutir a ultratividade. Então, Ju, bom, eu quero agora mudar um pouquinho de tema, mas falar um pouquinho dos assuntos que estão sendo comentados esses dias, né, que tem impacto no movimento sindical, mas eu queria dizer que nós temos esse programa aqui para falar, principalmente para o pessoal que está chegando, porque foi assim que nós organizamos a campanha anterior. A nossa negociação é muito complexa, envolve muitas reuniões, muita organização, nossos sindicatos conversam muito com os bancários, ouvem muitos bancários, fizemos consulta, mais de 35 mil trabalhadores no Brasil responderam à consulta, nós vimos o que mobilizava mais, o que trazia mais o bancário, que estava naquele contexto que a Giovana já falou, econômico, político, pós-pandemia, de ataque de direitos, com a democracia em risco, né? O que ele estava a fim de lutar conosco, e a gente conseguiu fazer um bom acordo de 2 anos, que esse ano a gente vai ter 4,58 de reposição da inflação mais aumento real, né? É o índice cheio. A gente tem 23.597,95 por ano de vale-refeição e alimentação. O piso de entrada 3.514,86. A gente teve 20 rodadas de negociação, 70 dias de campanha. Antes disso, tem um monte de conferências, cada estado faz a sua conferência para tirar as suas propostas e depois fazer uma conferência geral. Então, se alguém falar mal do nosso acordo, vocês, por favor, mostrem esse programa para eles e falem como que é difícil organizar e continuar tendo um acordo coletivo, uma convenção coletiva que tem 31 anos de existência, graças a essa organização. Não é fácil organizar essa luta, mas por isso que vai ser importante ser para o sindicato, conversar com a diretoria, conversar com as pessoas que estão aqui para entender como forma o movimento, porque a gente gosta de conversar e falar em outros programas que não tem nada pronto, não é a receita de bolo, não. Tem que vir, conversar, organizar. Então, para quem está chegando, já começa a se sindicalizar agora, porque a próxima campanha está logo ali, né, Giovândia? Daqui a pouco a gente está de novo em campanha. E aí, José, que eu queria que você falasse um pouco da gente, você está participando, você participa do Conselho do Desenvolvimento, né, chamado Conselhão, você está na CUT, está discutindo essa questão do sistema de relações de trabalho democrático, justo e, né, que garanta a organização dos trabalhadores, e tem um fórum discutindo isso, né? E recentemente saiu no jornal uma série de declarações, de matérias falsas. Inclusive quero parabenizar a Yakult, que fez um vídeo muito legal explicando a diferença do que é o imposto sindical, do que é a taxa negocial, porque alguns setores aí fizeram essa confusão para colocar as pessoas contra o movimento sindical, contra toda a discussão que nós estamos fazendo, que é muito séria, é muito transparente, feita com a participação dos bancários em assembleia, e a gente
está buscando um modelo de organização que seja democrático e permita que os trabalhadores se organizem e façam as negociações, né, Ju? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa polêmica. Por que estão falando essas coisas e o que está de verdade sendo discutido na mesa de negociação em relação a financiamento do sindicato, das entidades sindicais? Bom, é muito importante tocar nesse assunto para as pessoas saberem. Os setores da grande imprensa e também uma parte do empresariado, que é um segmento mais retrógrado, digamos assim, do empresariado, que não faz negociação coletiva, portanto, não tem essa vivência, eles tentaram manipular para influenciar o Supremo, para dizer que o que está sendo discutido é a volta do imposto sindical. E é importante dizer que nós, bancários, por exemplo, né, passamos quase 10 anos sem cobrar imposto sindical por conta de uma iniciativa nossa. O Sindicato de São Paulo entrou com ação coletiva impedindo o desconto do imposto sindical. Por que o sindicato é contra e a CUT nasceu já se opondo a esse sistema de relações de trabalho que está aí e que tinha o imposto sindical como uma fonte de financiamento das lutas? Exatamente por conta de que o imposto é algo que não precisa estar vinculado a uma negociação, que o sindicato, mesmo sem fazer a luta, mesmo sem atuar, sem, né, visitar os locais de trabalho, sem fazer a negociação, sem entregar pauta, ele recebia. Né? Não que os sindicatos não precisem dos recursos e os trabalhadores não precisem desses recursos para fazer as suas lutas. Precisam, e é muito importante. Agora, não de forma imposta, sem negociação coletiva, sem ter aprovação de assembleia. Isso é o que a gente se opõe e sempre se opôs, e inclusive nós demos esse exemplo, passando 10 anos sem cobrar, até que a liminar foi derrubada e o imposto voltou a ser cobrado. Então, o que nós defendemos? A contribuição negocial, que é o que sempre teve, e as categorias, mais de 70% já negociam com contribuição negocial há mais de 60 anos. Então, é uma coisa que não é novo. Mas o que nós estamos negociando? Não é isso, não é o financiamento sindical que está sendo discutido. O que está sendo discutido é a modernização e é a valorização da negociação coletiva, é o fortalecimento da negociação coletiva, porque a negociação coletiva é importante. Olha o que a nossa negociação trouxe para os bancários. Nós somos a primeira categoria que negociou o PLR. Nós, já lá, muitos anos atrás, nós negociamos jornada de 6 horas, redução da jornada bancária, não trabalha sábado e domingo, por conta da nossa negociação. Veja, você tem categorias que trabalham de sábado e domingo. E eles tentam mudar a lei lá no Congresso, inclusive está com um projeto de lei lá, tentando mudar para que o bancário passe a trabalhar de final de semana. E a luta dos sindicatos... não permitiu, né? Da Nacional, da Contraf, que estamos lá impedindo que se aprove a mudança na lei e que coloque o bancário para trabalhar de sábado e domingo. Então, você ter sindicatos fortes é importante, porque olha o que os sindicatos conquistaram. A jornada legal no Brasil hoje é de 44 horas semanais, de segunda a sábado. E nós já temos 30 horas semanais, nós temos os jornalistas que têm jornada menor, agora as enfermeiras, tem uma série de categorias que foram reduzindo a jornada. No bancário não trabalha de sábado e domingo. Ou seja, a gente foi avançando, foi trazendo conquistas, foi a luta sindical que trouxe. O 13º salário, a licença maternidade. No nosso caso, a gente foi a primeira categoria a negociar a licença maternidade de 6 meses. Então, tudo isso são conquistas. É importante você ter negociação coletiva fortalecida. Outra coisa que a gente quer é melhorar a legislação. Foi mudada na reforma trabalhista, que eles tiraram a homologação de dentro dos sindicatos, ou seja, os trabalhadores estão sendo demitidos, o sindicato não pode nem conferir os cálculos para ver se está certo ou se está errado, só confere quando o trabalhador volta lá no sindicato e leva, e às vezes eles nem... Né? O trabalhador nem se atenta e não leva ao sindicato e a empresa está pagando errado. Nós pegamos, né, Neiva? O Sindicato de São Paulo aí pegou, quando conferiu os cálculos em vários bancos, que pegou o cálculo errado, o bancário recebendo menos. Nossa, inclusive, Giovanni, nós estamos numa campanha aí, hoje mesmo teve negociação aí com o Banco Pan, que demitiu mais de 100 trabalhadores de uma vez só,
e a gente vai sabendo pela nossa atuação forte, inclusive estamos em todas as redes sociais, a gente está muito à disposição. Quando a gente vai, e a gente está com o sindicato aberto para esses trabalhadores virem aqui fazer seus cálculos, mesmo que a lei não nos obrigue a fazer isso, né? Porque é importante a gente ajudar. Vou lembrar, antes da reforma trabalhista, a empresa se demitisse, o trabalhador tinha que ir homologar no sindicato. E por que eles tiraram? Porque eles não querem que o sindicato veja o que eles estão fazendo, o que eles estão pagando errado. Aconteceu muita fraude, muitos sindicatos no Brasil acabaram pegando essas fraudes depois que tiraram a homologação dentro do sindicato. Outra coisa que eles fizeram, acabaram com a ultratividade dos acordos. É algo que deixa o trabalhador fragilizado. Né? Então, é uma série de discussões que nós estamos fazendo para fortalecer a negociação coletiva, para voltar as homologações para os sindicatos, para que o trabalhador tenha direito de decidir, né? E para democratizar os sindicatos também, para que os sindicatos tenham estatutos democráticos. Essa é uma discussão que nós pautamos esse debate. Tem que ter estatuto democrático, tem que ter limite, tem que ter uma duração de mandatos, que a gente já colocou no nosso, que é no máximo de 4 anos, porque tem sindicato que tem mais e a gente acha que isso é ruim para a democracia, então tem que colocar limites. As eleições têm que ser transparentes, tem que divulgar os prazos com antecedência, tem que ter eleições transparentes, o trabalhador tem que ter direito de se associar ao sindicato, de participar, de votar, ser votado, enfim. Tudo isso são discussões que nós estamos fazendo nessa mesa de debate de mudança no sistema de relações de trabalho, para fortalecer a organização sindical, fortalecer a negociação coletiva, né, dar segurança jurídica aos acordos. Então, são debates que, através de uma fake news, eles tentaram reduzir a volta de um imposto sindical que a CUT nunca defendeu, nós, bancários, nunca defendemos, e que na verdade, não passa de fake news, porque setores que começaram a divulgar essas mentiras são setores que precarizaram, contrataram todo mundo como PJ, demitiram as pessoas, tiraram, né, a carteira de trabalho, né? Se pega um monte de setores da grande imprensa que você não encontra ninguém com carteira de trabalho assinada. E quem se recusava a mudar de regime de trabalho, eles acabavam demitindo. Então, são setores que têm interesses de enfraquecer a negociação coletiva, por isso que ficam dizendo, divulgando fake news. Isso é muito complexo, e é importante a gente frisar isso, porque assim, né, a gente sempre, quando a gente está entre nós, está fazendo reunião nos locais de trabalho, a gente sempre fala o seguinte, né, então a questão da sindicalização, a questão da oposição, né, ao pagamento, que também estava em discussão no Supremo, que é feito em assembleia, né, tem que respeitar a decisão da Assembleia, porque é um movimento coletivo, porque nem todos participam do mesmo jeito, mas o ganho vai para todos, né, Ju? É um movimento coletivo, o sindicato se organiza a campanha, tem o Diese fazendo estudo socioeconômico, tem uma série de pessoas fazendo reuniões, ou durante o local de trabalho, depois do horário de trabalho, ou pela internet. É uma organização muito importante, que se os sindicatos não têm recurso para fazer, eles ficam fracos, né? E aí é nessa que os patrões se fortalecem e pressionam para que algumas categorias fechem qualquer tipo de acordo. E para, inclusive, que aumente a precarização e aumente a uberização do trabalho, né? Que é o que a gente combate, porque nós queremos um ramo financeiro forte, onde todos os trabalhadores do ramo estejam representados em sindicatos que vão fazer acordos melhores para os trabalhadores, acordos que garantam direitos, não que rebaixe, né? Com certeza. A gente está dentro do nosso tempo, mas a gente vai passar um pouquinho. Geralmente a gente faz esse programa de 30 minutos, porque todo mundo é muito ocupado e às vezes assiste ouvindo no caminho do metrô, dirigindo e tal, né? Então a gente sempre fica em 30 minutos, porque a gente vem sempre. E já quero te convidar para vir outras vezes, tá? Para a gente conversar mais, que eu acho que é muito importante que os bancários e as bancárias, os financiários, os trabalhadores do ramo, a pessoa de fintech, entenda como funciona a nossa negociação, como funciona o sindicato, como o sindicato é importante. O nosso aqui está fazendo 100 anos e, infelizmente, é só nas nossos espaços, nas nossas redes, que a gente vai ter esse tipo de papo. Infelizmente, não se fala disso nas TVs, acho que na TVT, na nossa TVT se fala, né?
mas em outros lugares não. Então é importante, até para você conhecer e não falar, não cair em fake news, né? A gente teve recentemente, Ju, todo mundo estou falando Ju, porque é hábito, viu, gente? Eu trabalho com a Juvândia há muitos anos, queria ter uma certa formalidade aqui, presidenta Juvândia, mas aí acabou ficando muito informal. No próximo programa a gente resolve isso, né? Que o pessoal daqui gosta de um pouquinho de formalidade. Mas eu queria que você falasse, a gente foi para um congresso internacional muito importante, né, da Uniglobal Union. A gente divulgou bastante nas redes sociais, nos sites, mas muitas pessoas me perguntam, né, nossa, e como que foi lá, e como que tá as outras categorias, essa questão do trabalho digital, do algoritmo, como que tá? Como que tá em outros países? Como que está a nossa organização? Ou tem saída para isso? A gente tem como se organizar? Queria que você falasse um pouquinho do que a gente viu lá e como que eu achei, Juvândia, já falando, perguntando e já falando, eu achei que alguns debates lá na Uni estavam muito azeitados com o que nós discutimos na nossa conferência, né, nacional aqui, a tecnologia 4.0, a inteligência artificial que o Yamarino disse que não é inteligência, né? É uma programação, porque a inteligência só tem mesmo a inteligência humana. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque esse tema gera bastante interesse, todo mundo tem me perguntado, e a gente já quero dizer para vocês que nós temos uma participação muito boa nesses fóruns, né? A Contraf, os delegados da Contraf têm muita informação para trocar, a gente participou de todas as mesas, e é uma experiência muito rica, muitos delegados, muitos sindicatos. E aí, a gente vai conseguir ter saída para essas questões da tecnologia? Quais são as saídas? Vamos trabalhar 4 dias por semana? Muita gente fala, vocês vão conseguir, depois a gente vai junto. Me fala a tua impressão. Bom, esses fóruns internacionais, e nós somos filiados à Uniglobal Union, que é um sindicato global dos trabalhadores do setor de serviços, e ela está também articulada em todos os continentes. Então, você tem a Uniaméricas, a Unifinanças, você tem a Uni por setores e por continentes, né? E aí nós tivemos no congresso da Unifinanças Mundial, que é todos os trabalhadores do setor financeiro do mundo, e tivemos, em seguida, o congresso da Uniglobal Mundial, que é todos os trabalhadores do setor de serviços. E eu acho que uma coisa, né, Neiva, que você citou alguns temas, mas a gente percebeu que tem vários temas que são comuns, problemas comuns que estão acontecendo em todos os continentes, em todos os setores. Por exemplo, adoecimento mental, né, das categorias, e a necessidade da gente pensar o trabalho como algo que tem que respeitar a saúde mental, tem que cuidar da saúde mental dos trabalhadores, e não pode o trabalho ser um motivo de adoecimento. Então, essa coisa da assédio moral é algo inadmissível no ambiente de trabalho. E é algo que, por exemplo, no nosso setor existe bastante, precisa ser combatido. Uma outra questão é essa dos avanços tecnológicos, que acabam reduzindo empregos. Então, esse é um debate mundial. Inclusive, o Fórum Econômico de Davos debate o tema, mas nós temos que debater, porque a solução todos têm. Eu acredito que a solução passa por todos se apropriarem desses avanços tecnológicos. Se os avanços vêm, não pode só aumentar o lucro das empresas, reduzir empregos e demitir um monte de gente. Pelo contrário, tem que reduzir jornada. O avanço tem que servir para reduzir jornada. E aí entra, por exemplo, a nossa reivindicação de jornada de 4 dias. Porque várias empresas, inclusive aqui no Brasil já tem empresas que estão implementando a jornada de 4 dias, e não tem perda de produtividade, tem tido ganho, em alguns casos, de produtividade. Trabalham em um período menor, mas muito mais descansados, muito mais satisfeitos, e, portanto, com capacidade de produzir mais ampliada, né? Quando a gente está mais feliz, quando nós estamos mais descansados, menos estressados, a gente acaba produzindo mais. É isso que a gente está percebendo em vários lugares que estão implementando a jornada de 4 dias. E, portanto, para a gente, isso, eu acho que o tema começou no passado, foi uma pauta trazida aqui pela Conferência de São Paulo, né? O Sindicato de São Paulo pautou na Conferência Nacional dos Bancários e das Bancárias, e virou pauta de reivindicação, está lá na nossa minuta. Acho que é algo super importante e um debate que a gente trocou nesses fóruns internacionais. A redução da jornada é necessária. Você tem países ainda que têm uma jornada muito extenuante,
trabalhadores não têm direitos. A gente estava lá nessa conferência e, inclusive, né, teve a participação da secretária do Trabalho lá do Estado americano, dos Estados Unidos, que aqui corresponderia à ministra do Trabalho. Tivemos a participação de Bernie Sanders na abertura, né, o senador da República lá dos Estados Unidos, e muito apontando que o caminho é fortalecer a democracia, os direitos, e a gente também ficou sabendo que o governo americano, né, estava orientando as embaixadas americanas a dialogar com os sindicatos no mundo todo, porque e o diálogo da ministra do Trabalho lá dos Estados Unidos foi: os trabalhadores têm que ter direitos no mundo todo, porque se não tem um lugar, aí você começa a precarizar, levar o trabalho para outra região e precarizar, levar a produção para essa região precarizada. Então, você tem que ter uma luta global também para fortalecer os direitos da classe trabalhadora. Eu acho que isso é algo extremamente importante, é um sinal muito importante, que nesse encontro mundial nós tivemos a condição de acompanhar, dialogar, aprender, trocar experiência, né? Eu fui abordada por um sindicalista lá da Colômbia que queria informação da nossa convenção coletiva, questões que a gente conseguiu avançar e que nós estamos disponibilizando para eles. Então, eu acho que é uma troca de experiência e de informação muito importante, que ajuda muito nas nossas lutas. Essa questão de troca de informações, né, teve duas coisas que eu achei bem interessantes, né? Uma que na nossa conferência de Fortaleza, né, o pessoal da juventude fez uma participação, fez um painel lá falando dessa nossa prática aqui do sindicato dos bancários, da Contraf, de usar a internet a nosso favor. Com todas as críticas, com todos os dilemas, com todas as contradições, a gente se comunica também na rede social, né? E aí era o Edgar e a Karen que deram essa oficina, falando dos sindical influencers. E aí eu encontrei lá uma colombiana dizendo para o Edgar: olha, eu estava lá na oficina que vocês deram e levei a ideia para a Colômbia e nós já temos vários influenciadores sindicais lá na Colômbia. Então, esse foi uma coisa que eu achei bem interessante. E outra coisa que eu achei legal, que lá nos debates eu aprendi que essa questão dos 4 dias, das jornadas, também, uma jornada de 4 dias também ajudaria a diminuir a emissão de carbono, porque a gente faria revezamento de transporte, de uma série de questões que ajudaria a diminuir a emissão de carbono. Eu falei: olha, que legal, mais uma argumentação para a gente levar lá para a FENABAN nas próximas. Ju, a gente... Não é legal? Muito legal. Muito bom, viu? Interessante. Já notei essa aí, porque eu falei: olha, isso reduz a emissão de carbono, a gente tem que se comprometer com o planeta, porque senão nós não teremos aonde viver, né? Então, é responsabilidade de todos. E as empresas que têm responsabilidade social, elas estão preocupadas com isso também, né? Era um grande debate lá sobre meio ambiente. Ju, nós estamos encerrando. Eu quero te agradecer imensamente a sua presença. Eu sei que sua agenda é muito... difícil, que você tem né, tá aqui Brasília, na CUT, tem um trabalho fenomenal, e você deixa reservado essas horas para falar com a gente, que é muito importante também. Quero agradecer, já deixar, assim que você tiver uma brecha aí, vamos trazer outros assuntos, que tem muito assunto para a gente falar. Eu quero falar um outro momento da questão de que a gente vai participar lá de grupos interministeriais, para levar as nossas experiências de mesa, para ajudar na implementação de políticas públicas, e deixo aí para você fazer suas considerações finais, despedir da galera, e agradeço todo mundo que está nos assistindo. Eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo, se vocês gostaram, se vocês quiserem ouvir sobre outros assuntos, manda mensagem para a gente, que a Érica, nossa secretária de comunicação, vai organizar o debate, nós vamos produzir os programas, porque a nossa intenção aqui é ser mais transparente possível com os bancários sobre a nossa negociação, sobre o que o sindicato faz, sobre como é importante o sindicato em todas as lutas da sociedade. Enquanto houver capitalismo, houver exploração, a gente precisa de se juntar, porque sindicato significa juntar por um objetivo comum, e a gente está aqui para isso. Então, vocês fazem o sindicato, colocam questões para a gente responder, que a gente vai vir aqui conversar, isso é informativo, e isso é importante para a nossa organização, porque eu quero ficar falando que daqui a pouco, ano que vem, tem campanha. E aí a gente tem que estar bem organizado, com muita informação, sabendo como funcionam as coisas, para a gente não cair em fake news, né, Giovande?
Eu acho que a gente tem que terminar, Neiva, com um assunto super importante, sempre perguntado pelos bancários, né? Que é a PLR. Esqueceu de falar de um tema muito importante. PLR, quando vem, né? E vem com uma novidade e uma discussão que eu acho que é uma conquista esse ano da negociação coletiva feita através da CUT, das centrais, e nós participando diretamente, que é a correção da tabela do imposto, ampliação, né, da isenção do imposto de renda, que é uma luta nossa, e nós bancários, foi através de um abaixo-assinado nosso, junto com os metalúrgicos, que nós conseguimos ampliar a isenção do imposto de renda da PLR, que agora, no governo do presidente Lula, porque estava congelada há 4 anos essa tabela, a PLR a isenção sai de R$ 6.677, que até esse valor era isento, vai para R$ 7.407. Então, já vai receber PLR numa nova tabela, ou seja, pagando menos. Então, mais dinheiro no bolso do bancário. A gente está fazendo essas negociações, esses fóruns lá em Brasília que a gente participa, nessas negociações com o governo, elas têm resultado em mais renda líquida, digamos assim, no bolso do trabalhador também, de maneira geral. E, junto com a luta que os bancários fazem aqui na convenção coletiva, isso amplia ainda mais os ganhos, né? A gente passa a ganhar mais, a ficar com mais dinheiro no bolso, como a gente fala. Então, a gente potencializa ainda mais o nosso reajuste. Acho que isso é uma coisa importante. E até o final do mês todo mundo vai receber PLR, né? Então, eu acho bem importante esse assunto, porque assim, acho que eu até já vou deixar aqui para você, para a gente do próximo oportunidade que você puder, a gente falar da questão da tributação, né, que a gente defende, né? Porque, por exemplo, quando a gente discutia lá atrás qual projeto de país a gente queria, qual projeto a gente quer, quando alguns bancários falam, não pode discutir político, o sindicato só tem que discutir a PLR, porque a gente quer mais dinheiro no bolso, não queremos saber de política. Aí a gente fala, o projeto político define se a inflação está mais alta, se a tabela do imposto de renda, se os pobres estão no imposto de renda e não estão no orçamento. Então, assim, não tem como fugir desse assunto, né, Giovândia? A gente tem que se organizar em vários espaços, dentro do sindicato, na sociedade, pressionar os governos, porque uma coisa está totalmente ligada à outra, por mais que as TVs e os bancos e os economistas, analistas políticos digam que não, insistam em dizer que não, né? Isso é falando é um exemplo concreto. Tudo a ver. E é nessa negociação, nessa força, nesse debate, que nós conseguimos avançar. Então, eu acho que e nós temos espaço. Por exemplo, o governo Lula apresentou um projeto de lei da igualdade salarial, já tem resultados, né? Tem um grupo de trabalho que nós bancários vamos participar, que é para regulamentar o relatório e o acompanhamento. Nós já vamos marcar uma reunião com a FENABAN para cobrar a implementação do projeto da igualdade salarial, que isso tenha impacto nos bancos, que se tiver diferença salarial entre homens e mulheres, se tiver discriminação, né, na prática acontecendo, mesmo que não tenha sido intencional, mas que ela venha a partir do processo de seleção ou coisas do tipo, mas que ela seja corrigida e que a lei seja aplicada. Então, veja, o nosso esforço, essa é uma luta nossa de muitos anos, né, Neiva? Desde que a gente entrou no sindicato, a gente já entrou lutando pela igualdade salarial, e a gente conseguiu agora colocar na lei, conseguiu que o governo do presidente Lula apresentasse o projeto, virasse lei, e agora nós estamos cobrando que todas as empresas implementem. Então, a política é super importante para avançar nos direitos, para a gente conquistar mais, viver melhor. Eu acho que é isso. E os sindicatos são uma força importantíssima, que nós temos que fortalecer, né? Essa força, porque é a força da classe trabalhadora, é a nossa voz, que vai ajudando a conquistar direitos, a melhorar a vida. Então, parabéns ao sindicato, que o nosso sindicato tem uma história linda, 100 anos de história, né? E com muita conquista, muita luta, muita, né, contribuição, não só para os bancários, mas para a vida dos trabalhadores, para melhorar o Brasil. Que siga assim durante muitos anos mais. E obrigada pelo convite. Prazer. Muito obrigada. Eu conversei com a Giovândia, vou fazer que nem aquele apresentador antigo, né? Conversei com a Giovândia Moreira, presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores, minha companheira aqui do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Já fica o convite para a gente conversar sobre a reforma tributária assim que você puder. E obrigada pela audiência. Compartilhe esse vídeo, chame mais gente para participar e mande novos temas para a gente conversar. Um abraço.